Fala galera, agora você pode acompanhar o programa Ligados no Enem pelo nosso site. As disciplinas desta quinta edição são a Biologia e a Filosofia. E a gente já volta com Biologia porque tem pergunta, professor. O que é e como funciona a seleção natural? Já estou vendo Lamarck e Darwin aqui. Salve Júlia, salve galera da web. Bom, então essa é uma pergunta que é extremamente bacana da gente entender e eu vou tentar dar algumas dicas para o aluno conseguir ficar de olho no Enem. Principalmente aquelas casquinhas. Aquelas casquinhas de banana. Porque existe uma certa tendência hoje em misturar as duas teorias de Lamarck e Darwin. Muita gente fala sobre os dois, muita gente fala o que é o lamarckismo, o que é o darwinismo. As palavras que são chaves para você entender a diferença entre o lamarckismo e o darwinismo são essas aqui, ó. A adaptação ligada a Lamarck e a seleção ligada a Charles Darwin. As duas teorias, elas têm um grau de complexidade um pouco maior do que se pede no Enem. Então vamos focar de fato naquilo que o Enem gosta de falar para nós, né? O que o lamarckismo coloca para nós? A adaptação, ou seja, ambas as teorias, elas têm um ponto comum, que é o meio ambiente. O meio ambiente vai fazer uma pressão naqueles indivíduos aonde os mais adaptados vão sobreviver. Ou seja, se eu estou falando de adaptação, eu estou falando de Lamarck. Certo. Olha como é que a coisa pode dar uma pegadinha. Porém, o que é a seleção natural descrita por Charles Darwin na chamada origem das espécies? São onde o ambiente seleciona os mais adaptados. Percebeu como as duas teorias elas podem se confundir? Acabam se cruzando, né? Acaba se cruzando. Na verdade. A diferença é quando a gente pensa em genética. Mais uma vez a gente cita a história da genética. O Lamarck, ele colocava, é uma interpretação da obra de Lamarck, aonde a adaptação do meio, e a imagem talvez mais emblemática disso, eu vou usar essa imagem para explicar as duas teorias, é essa imagem aqui. Vamos lá para o próximo? Quer ver? Viu como é que está funcionando? Que é a imagem do que mais se conhece, da teoria do pescoço da girafa. Da girafa. Né? O que todo ser vivo precisa? Se alimentar, certo? Isso é a condição sine qua non da vida. Então, o que acontecia? Os alimentos das girafas, eles ficavam numa certa altura. Então, obviamente, que alguém tinha mais vantagem sobre alguém. Ou seja, se esse indivíduo se alimentava com mais vantagem, esse aqui poderia comer também. Mas acabou aquela altura, os mais adaptados é aqueles que comeriam numa altura maior. O que acontecia com o tempo? Este ser tinha menos vantagem em relação a esse. Na teoria de Lamarck, este ser se transformaria neste ser. Ou seja, ele faria muita força e o pescoço dele se adaptaria. O meio provocando a adaptação. Certo. Essa é a teoria de Lamarck, em que este ser viraria este ser. Trocando assim, de uma maneira bem simplificada para o aluno entender. Na teoria de Darwin, não é assim. Este ser é selecionado, ou seja, se ele não se alimenta, ele é eliminado. E este ser tem o seu sucesso evolutivo. Aonde que as duas teorias se contrapõem e aonde que as duas teorias acabam se misturando? Lamarck acreditava que quando esse pescoço crescia, essa característica era passada para a próxima geração. Hoje seria o mesmo que dizer que se eu for bronzeado artificialmente, por métodos artificiais, ou pelo sol ou por métodos artificiais, o meu filho terá o mesmo bronzeamento do que eu. A gente sabe que isso não é uma verdade, né? Mas, ao passo que esse indivíduo que já tinha essa característica, teve o seu sucesso, essa característica genotípica passa para a sua próxima geração. Então, existe uma hereditariedade na teoria de Darwin que não existe na teoria de Lamarck. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas isso é muito confuso, porque, na verdade, quando você fala isso, você está falando do indivíduo mais adaptado. Você está misturando as teorias de Lamarck dentro da teoria de Charles Darwin. Né? Onde é que o Enem gosta de perguntar isso daqui? Aonde que o Enem começa a entrar? Né? Bom,
ele vai usar essas palavras, adaptação e seleção. Aonde que o aluno não pode cair nessa armadilha? Se ele usar a teoria, fulano se adaptou. Quer ver alguns exemplos? Tem alguns exemplos interessantes para nós aqui. Deixa eu ver se é no próximo. Em que tem... Bom, aqui é só para dizer a obra, que para mim é a obra-prima de Charles Darwin. Quem tiver a oportunidade de ler, não para o Enem, mas para relaxar às vésperas do Enem, leia isso aqui que você vai gostar dessa leitura e vai entender toda a obra de Charles Darwin. Fica só aquela dica de relaxamento para o indivíduo. Não adianta querer estudar na véspera, ele tem que se preparar ao longo de um processo. Bom, então, em 1859 ele publica aí A Origem das Espécies, né, que é a obra dele. Vamos para a próxima. Cadê Aqui é o que fala da teoria dele. Você já explicou lá no slide. Né? É o que estava lá explicado. Da girafa, tal. Eu vou deixar um tempinho aqui para o aluno poder dar um pause lá e ler, já que é a web tem essa vantagem, ele dá uma pausa e dá uma lida, mas vamos para um exemplo mais prático. Que seria a questão. Olha isso aqui. Isso aqui foi frase de provas passadas. Considerando as hipóteses evolucionistas, analise as afirmativas abaixo de quem e quem. Vamos ver se a gente consegue entender. O urso polar é branco porque a neve é branca. Quem fez pressão em quem? A neve teria feito nele. No urso, ou seja, ele se adaptou à neve. Teoria de Lamarck. Sim, adaptação. Ele se adaptou à cor da neve. Então, ele viver naquele meio transformou a pele dele, o pelo dele, em pelo branco. É como se fosse a influência do ambiente na pessoa. Nele, né? Certo. Agora, o urso polar vive na neve porque é branco. Por que ele é melhor para ele viver na neve sendo branco? Ele consegue se disfarçar no ambiente. Ou seja, aqueles ursos que tinham uma cor diferente de branca, eles eram mais caçados, eles eram mais... não tinham um disfarce no ambiente. Então, o ambiente selecionou que somente os brancos, o pelo branquinho permanecesse. Ou seja, aqui nós temos uma frase típica lamarquista e ali Darwin. Darwinista. Né? Então, são as duas coisas. Qual que vai cair no Enem? Não sei. Vamos nos preparar para as duas opções. As duas opções. Ok, vamos lá para o exemplo. Outro exemplo. Vamos ver se você já começa aí. Aqui tem uma dica, tem um spoiler na própria pergunta. Duas frases diferentes. Está aqui na Unifesp 2004, caiu isso aqui que eu acho muito interessante. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios, a pele adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Adaptação já vem o quê? Lamarckismo. Você vai passar no Enem, viu? Vai passar em primeiro lugar no Enem. Você de novo, viu, professor? Tô percebendo. À medida que seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando. Não preciso nem ler o restante. Nós estamos aqui mais uma vez diante de uma frase lamarquista. Lamarck. Porque seleção é Darwin, professor. Eu tô ligada nisso. Tá ligado, hein? Tô gostando de ver. Eu tô vendo que a minha melhor aluna está na minha frente. Bom, então, percebam que as questões, elas não são difíceis. Essa questão aqui, muita gente colocou como sendo uma questão darwinista, mas não se ligou nessa frase. Palavra. Sejamos objetivos. Citou a adaptação dentro de um contexto em que o meio fez pressão, é Lamarck. Tem para onde correr. Se a palavra adaptação aparecer em que foi o meio que selecionou aquela adaptação, é Darwin. Ou seja, essa é a grande dica que a gente tem para hoje. E tem um exemplo bem legal, não sei se é o próximo que vai vir. Esse exemplo é fantástico. A gente pensa sempre na evolução como uma coisa boa, mas às vezes uma característica negativa é positiva. Confuso isso, né? Vamos tentar entender? Em nós, existe uma célulazinha vermelha chamada hemácia ou eritrócitos, responsável pela oxigenação de nossos tecidos. Sim. Levar oxigênio e tirar o gás carbônico dessas células, de todas as células do corpo. Ponto. Certo. E olha o nosso DNA de novo, lindo e maravilhoso aqui, com as nossas bases nitrogenadas, timina, citosina, guanina, adenina, todas elas. Olha que impressionante, Júlia. Uma única mutação em uma única base, dos 2 bilhões de pares de base. Uma mutação aqui, ó, ao invés de ser CTC, CAC, uma letrinha só, trocou T por A, já faz com que a hemácia, ao invés de ser redondinha, ela seja em forma de foice. Olha como é que a genética
também tem seu papel importante. Ou seja, você acha que quem é mais eficaz, a redondinha ou a menorzinha em forma de foice? Não é redondinha? Seria... Aí essas pessoas, elas têm uma síndrome chamada anemia falciforme, que as pessoas já devem ter ouvido falar. Sim, eu já. Ponto. Essa é a parte genética. O que aconteceu na seleção de Darwin? Essa anemia falciforme é muito comum em povos africanos, aonde eu tenho uma incidência de uma doença chamada malária. Olha que interessante. O plasmodium da malária, ele gosta dessa célula aqui. Só que ele não gosta dessa célula aqui. O que aconteceu? Todo mundo que tinha essa célula normal acabou tendo malária e sendo morta ou sendo mais afetada, e a população foi se perdendo. Então, as populações que tinham essa característica genética, que é hereditária, foram sendo selecionadas pela malária. Um exemplo atual, fácil de ver, do nosso darwinismo. Pessoas com a doença sobrevivem melhor do que as pessoas sem a doença. Impressionante ver como a doença é vantagem naquela área. Nesse caso, sim, né, professor? Nesse caso, então, assim, perfeito. É muito legal a gente perceber como a seleção natural funciona. E não foi uma adaptação ao ambiente, foi uma seleção. Tem a doença, esse sai, esse fica. Ok, professor, perfeito exemplo. Obrigada demais pela sua participação, por tudo que o senhor nos trouxe, pelos esclarecimentos todos. E seja sempre bem-vindo. A gente tem pouco tempo aí nessa reta final, mas eu tenho certeza que os seus alunos estão bem esclarecidos aí, bem preparados. Eu que agradeço e sempre ligado no Enem. Sim, professor, obrigada. Pois é, gente, mas não saia daí não, tá? Porque agora é hora de filosofia. Vai vir para cá o professor Rafael Messias. Roda a vinheta. Voltamos agora com filosofia e temos mais perguntinha no Instagram. E eu já te lembro que você pode mandar vídeo, áudio, pode escrever. O importante é não ficar com a dúvida. Vamos para a tela? Professor Rafael, o que é que tem para a gente aí? O que consiste a filosofia empirista? Acho que empirismo tem a ver com experiência, com certeza, com prova, é isso mesmo? Olha só, realmente tá ligado, hein? Olha só, para explicar o empiricismo ou empirismo, eu vou até usar você como exemplo, Júlia. Júlia, você acha que a questão da gestação, sim, né, essa experiência que você teve, você acha que ela tem como ser descrita para outra pessoa, para que ela sinta exatamente o que você sentiu nesse processo? Assim, tudo assim, igual, obviamente que não, porque cada experiência, né, algumas coisas vão ser, assim, semelhantes, né, para outras pessoas, mas acho que existem peculiaridades que cada grávida sente mesmo, não tem como a gente mensurar, não. Perfeito. O empiricismo, ele basicamente vai defender o seguinte: as experiências que nós temos é que formam o conhecimento. Elas, sim, são as formas seguras de adquirir conhecimento. Quando a gente fala da questão da gestação, que é uma experiência muito única que a mulher tem, sim, talvez quem nunca teve uma criança, uma mulher ou um homem que nunca vai ter uma criança, obviamente, ele nunca vai conseguir entender de fato a complexidade dessa experiência. Então, ter experiência é fundamental para conhecer. Então, o empiricismo acredita o quê? A forma mais segura ou a única forma de encontrar o conhecimento é através das experiências. A gente vai ter alguns filósofos menos ortodoxos, né, que vão ver outras formas, mas via de regra, a experiência vem conforme mostra essa imagem aqui, a partir das sensações. A gente vai sentindo o mundo, percebendo o mundo, essas impressões vão para a nossa mente interpreta e torna isso conhecimento. Então, basicamente, não vai poder existir um conhecimento que eu tenha seguro sem ter uma experiência com ele, né? Agora, sabe, professor, voltando para essa questão da experiência e da gestação, é interessante porque quando, no meu caso, eu tenho 2 filhos, então, com a experiência do primeiro, você já consegue conduzir o segundo já diferente, assim. Perfeito. Acho que diante das doenças, diante dos problemas com a escola, é bem diferente. Aquela experiência primeira, ela produz, sim, muito conhecimento. E talvez muito mais do que a gente chegar para uma nova grávida, dar todo o script de como deve ser ou como é, ela te escuta, ela te entende, mas quem vivenciou
realmente é muito mais significativo, né? E tem uma coisa no empirismo que eu acho mágica e é fundamental para essa prova. Os empiricistas acreditam basicamente na ideia da tábula rasa. É como se a nossa mente fosse como este quadro aqui, em branco. Nós vamos tendo experiências ao longo da vida e essas experiências vão formando quem nós somos, né? Nós somos filhos dessa experiência. Nessa imagem azul aqui, essa folhinha representando a experiência que vem para a mente e depois se torna conhecimento. Então, o empiricismo, que está na filosofia moderna, que seria quase o oposto ao racionalismo, né, que tudo deve ser colocado a uma prova racional, ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento vem a partir da experiência e que a experiência aqui é de fato significativa. Tanto é que tem experiências nossas, muito antigas, de muito tempo, que a gente continua até depois da vida adulta, sentindo e sendo modificado por elas. Interessante, viu, professor? Então, assim, eles acreditam que o empirismo, no caso, é essa linha, e a gente tem que ter a experiência para poder ter o conhecimento. Adquirir o conhecimento, Ou seja, perfeito. o conhecimento ele vai ser produzido através, e é interessante mesmo. A partir da experiência. E assim, acho que as experiências, elas produzem o conhecimento a partir do momento que a gente busca também, que a gente tenta ler, né, sobre determinados assuntos. Eu lembro que quando o meu filho mais velho, por exemplo, adoecia, então eu corria para os livros, eu ia para a internet e ligava para a pediatra, e ali a gente vai aprendendo coisas que a gente não sabia, né, realmente. E isso se reflete em outras áreas da nossa vida também. Que, na verdade, o empiricismo, ele é uma escola filosófica muito grande, existe uma noção de que ter a experiência é uma parte desse processo. Refletir sobre ela é outro. Mas, fundamentalmente, eu preciso ter essa experiência, né? Existe um macete, uma dica que eu quero dar para vocês, é o seguinte: não existem ideias inatas no empiricismo. Eu nasci como este quadro, nada está lá. A partir do momento que eu vou vivenciando situações, essas experiências vão sendo construídas. E assim, desde muito pequenininho, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que uma criança de 3 anos, dentro da escola, só de observar a dinâmica da escola, da professora com as crianças, ela consegue entender, por exemplo, se existe um grupo que demanda mais atenção, o grupo que demanda menos atenção, de que grupo ela pertence, de que grupo ela quer pertencer, e essa experiência vai ser determinante para ela ao longo de muito tempo. Interessante, professor, realmente. É interessante pensar nisso, viu? Agora, a gente vai acompanhar, tem uma reportagem aí que a nossa equipe preparou, gente, porque, olha, estudar para o vestibular é como se preparar para uma maratona. A rotina não consome apenas tempo, mas energia do nosso corpo. E aí, como será que os estudantes estão se preparando para isso? Você vai ver agora na nossa reportagem. Acompanhe. A Luana vai fazer a prova do Enem pela 3ª vez. Ela quer ser médica. Para ser aprovada, se matriculou em um cursinho. Desta vez, ela está mais cuidadosa. Além de aumentar a carga horária de estudos, ela contratou um nutricionista para acompanhá-la neste período preparatório. Contratei para ele poder me ajudar em relação à alimentação, em como eu acordar e ter um equilíbrio para ficar melhor durante o dia. Você contratou ele esperando o quê? Um resultado que ele pudesse me ajudar para a prova futura. Esta nutricionista conta que para ter um bom desempenho na prova, é fundamental que o candidato, além de estudar, tenha uma boa alimentação. Existem alimentos que são amigos do cérebro, que faz com que a memória ela fique mais ativa. Então é muito importante que esse candidato ele tenha uma alimentação, uma boa alimentação a longo prazo. Então alimentos que contêm antioxidantes, alimentos que têm ômega 3 como salmão, como atum, como sardinha, faz com que esse aluno ele pense mais. Durante a prova também é de extremamente importância. Ele precisa levar alimentos que façam com que ele pense mais rápido. O chocolate é 70%, né? Que essa faixa etária, eles gostam tanto de chocolate, então o chocolate a 70% é algo que é indicado. As frutas, bastante líquido para se hidratar. Então, esse conjunto de itens, essa alimentação antes do processo e durante o processo, ele traz esse diferencial, ele traz esse resultado. A Luana tem seguido à risca as orientações do nutricionista e já sabe o que fazer para ir em busca da aprovação. Ao acordar, de comer castanha, durante as provas, beber muito líquido. Então eu tomo assim, cerca de 3 litros de água por dia, seja no exercício físico ou durante a aula.
Você já tem em mente qual o kit que você vai levar para os dias das provas? Tenho. Eu vou levar uma fruta, ou maçã ou banana. Eu levo geralmente um pacotinho de castanha, que ajuda, chocolate. É importante dizer também que, apesar da ansiedade, esse candidato ele precisa comer alimentos que vão ajudar durante a prova. Comer em lugares que não tem procedência, que não se sabe a procedência, pode trazer um dano durante a prova. A contaminação, a toxinfecção dos alimentos, ela pode acontecer e atrapalhar esse aluno. Olha aí, gente, ficou ligado? Importante, viu? Esse processo aí requer muito esforço, mas é importante ficar ligado nessas dicas para que você tenha uma reta final aí de sucesso. Professor, e de boa alimentação, sim, a gente não pode esquecer disso. Professor, muito obrigado pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa, viu? Obrigado a todos, obrigado a todas. Escutem a voz de alguém que tem experiência. Fiquem calmos, não adianta agora entrar num desespero, né, que aí tudo que você construiu não vai dar frutos. Boa prova. Obrigada, professor. Pois é, o nosso programa na web vai ficando por aqui, mas você ficou com alguma dúvida? Manda pra gente nas nossas redes sociais. Você pode enviar um vídeo, um áudio, pode escrever. O importante é não ficar com a dúvida, tá, gente? Olha, um beijo grandão e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!